Chovia sem parar. A estrada de terra, que já era ruim em dias normais, havia virado um lodo traiçoeiro naquela noite. O carro de Eduardo, um sedã antigo que ele usava para viagens de trabalho, rangia e gemia a cada buraco. A última cidade ficará para trás a mais de 40 quilômetros, e o GPS havia parado de funcionar depois que ele passou por uma área sem sinal. E então, como se algo tivesse cortado os fios invisíveis do destino, o carro morreu. Sem aviso. Sem fumaça. Sem falha anterior. Simplesmente desligou, como se tivesse se recusado a seguir em frente. Eduardo tentou dar a partida várias vezes, mas o motor só tossia, seco. A chuva ficou mais forte. O breu da noite parecia sufocar as árvores à sua volta. Ele não viu nenhuma casa, nenhum posto, nenhuma placa. Só mata, barro e um breu cada vez mais denso. Saiu do carro com uma lanterna e o capuz do casaco levantado. A chuva caía como pedras. Os grilos tinham parado. Não havia som de vida, só o estalo das gotas e o barulho de sua própria respiração. Foi então que viu algo. Luz. Fraca, amarelada. Um ponto distante entre as árvores. Guiado pelo desespero e pela esperança de abrigo, ele se enfiou pela mata molhada, desviando de galhos e pisando em poças escuras. A luz ficou mais forte. E então ele viu uma cabana, pequena, de madeira podre, com telhado inclinado e janelas embaçadas. Tinha uma varanda estreita com uma cadeira de balanço. A luz vinha de uma lamparina pendurada no teto, oscilando com o vento. A porta estava entreaberta, como se o convidasse a entrar. "Olá?" gritou ele, tentando soar calmo. Nenhuma resposta. A chuva apertava. Então ele empurrou a porta e entrou. O interior era simples. Um cômodo só. Cama encostada na parede, fogão a lenha apagado, uma mesa com 2 cadeiras. Tudo velho, úmido, mas estranhamente limpo. Havia uma lareira apagada e algumas fotos antigas na parede. Retratos em preto e branco de pessoas sérias, olhando fixamente para a câmera. Todos com olhos estranhamente borrados. Eduardo chamou de novo. Nada. Nenhum som. Mas havia algo. A sensação de que alguém o observava. Ele deixou a porta aberta, por precaução. Se fosse o dono da cabana, ele explicaria. Se não fosse, bem, passaria só até a chuva diminuir. Foi até a lareira, pegou alguns gravetos e conseguiu acender uma chama. O calor veio aos poucos. Ele se sentou numa cadeira, o corpo encharcado tremendo. Olhou as fotos na parede. Mas uma coisa estava errada. Havia uma nova foto. Na moldura central, onde antes havia o retrato de uma mulher, agora estava uma imagem dele. Eduardo. Sentado, de costas para a lareira, como se tivesse sido fotografado naquele exato momento. Ele virou bruscamente. Ninguém. O coração disparou. Levantou-se devagar e foi até a porta. Estava fechada. E trancada. Por dentro. Mas ele não a havia trancado. Foi até a janela. Preta. Como se o lado de fora tivesse desaparecido. Tentou abrir a tranca, mas ela estava emperrada. Um barulho atrás dele o fez congelar. O som de passos no assoalho. Lentamente, virou-se. Nada. Mas agora havia mais uma cadeira na mesa. 3. E um novo prato. Com comida quente. Eduardo recuou, os olhos arregalados. O relógio de pêndulo da parede começou a se mover, embora estivesse sem corda. Soou 1, 2, 3 badaladas, às 3 da manhã. E então, sussurros, vindos de todos os cantos da cabana. Palavras desconexas. Vozes diferentes. Uma voz infantil. Uma voz rouca. Uma voz igual à dele. Ele gritou, chutou a porta, tentou arrombar a janela, mas a cabana parecia crescer por dentro, alongando-se, distorcendo-se. As paredes tremiam. As fotos começaram a mudar. Rostos sangrentos, bocas abertas em gritos, olhos arrancados. A luz da lareira se apagou. Tudo ficou preto. E então, silêncio. Na manhã seguinte,
Um grupo de trilheiros encontrou o carro de Eduardo abandonado à beira da estrada. Porta aberta. Chave na ignição. Seguiram as pegadas até a floresta. No meio do mato, acharam a cabana. Mas por dentro não havia ninguém. A lareira estava apagada. As cadeiras quebradas. As fotos todas vazias. Todas, menos uma. Nela, um homem de olhos arregalados, sujo de lama, aparece preso atrás de uma janela escura, como se implorasse para sair. Era Eduardo. E dizem que, nas noites de chuva, se você passar na estrada e olhar para a floresta, poderá ver uma luz amarela entre as árvores. Mas nunca, nunca, siga até lá. Eles sempre diziam para não parar no quilômetro 47. Era uma daquelas histórias de estrada que os caminhoneiros contam entre cigarros e cafés amargos em postos de beira de rodovia. Alguns diziam que viram luzes estranhas, outros que ouviram vozes. Mas ninguém sabia exatamente o que acontecia ali. Só que era melhor não parar. Bruno, gerente comercial de uma empresa de equipamentos hospitalares, não acreditava nesse tipo de coisa. Sempre foi cético, lógico, racional. Estava voltando de uma viagem longa no interior, já era quase meia-noite, e decidiu cortar caminho por uma estrada secundária para chegar mais rápido à cidade. O GPS piscou. O sinal caiu. E, claro, quando olhou para a lateral da pista, viu a placa enferrujada. Quilômetros 47. Assim que passou por ela, os faróis do carro piscaram 2 vezes. E então, o motor morreu. Bruno soltou um palavrão, ligou o pisca-alerta e desceu para olhar o capô. Estava escuro, mas havia uma lanterna no porta-luvas. Enquanto tentava identificar o problema, ouviu algo. Um som de batida oca, ritmada, como madeira contra madeira. Como se alguém estivesse balançando uma cadeira. Olhou ao redor. Do lado direito da estrada havia uma trilha coberta por mato. E, no fim dela, uma casa. Pequena, antiga, de madeira, com uma varanda e uma luz fraca acesa no interior. Parecia deslocada, como se o tempo tivesse esquecido dela. O som vinha dali, como se alguém realmente estivesse ali, balançando, esperando. Bruno hesitou, mas a chuva começou a cair. Forte. Sem opção, seguiu pela trilha. Ao se aproximar, viu que a porta da casa estava entreaberta. Bateu uma vez. Nada. Bateu de novo. Pode entrar. Disse uma voz feminina lá de dentro. A voz era baixa, fraca, mas acolhedora. Ele entrou. A sala era escura, iluminada apenas por uma lamparina no canto. Havia uma cadeira de balanço, parada, e uma mulher muito idosa, de cabelos brancos longos, sentada ao lado de uma lareira apagada. Usava um vestido antigo, preto, e não parecia surpresa com a presença de Bruno. Seu carro quebrou, não é? Ela disse, antes que ele falasse qualquer coisa. Sim, como a senhora sabe. Ela sorriu levemente. Todos quebram. Sempre quebram. Antes que Bruno pudesse reagir, ela apontou para uma porta nos fundos da casa. Pode esperar no quarto. Quando a chuva passar, você vai embora. Mesmo desconfiado, ele entrou. Era um cômodo pequeno, com uma cama velha e uma janela que dava para o mato. Sentou-se. Tentou ligar o celular. Sem sinal. A bateria, curiosamente, começou a descarregar muito rápido, mesmo tendo mais da metade antes. Foi aí que percebeu algo. Havia nomes riscados nas paredes. Vários. Alguns pareciam bem antigos, escritos a carvão ou canivete. Outros, recentes. Todos em ordem alfabética, com datas ao lado. Alguns tinham o nome completo. Outros, só iniciais. E no canto inferior da parede, Bruno C. 2023. A interrogação parecia recém-escrita. Ele saiu do quarto, assustado. Mas a senhora não estava mais lá. A lamparina apagada. O som da chuva desaparecera, substituído por um silêncio profundo e pesado. Ele tentou sair,
mas a porta agora dava para um corredor comprido, que não existia antes. Corredor esse com várias portas de madeira, todas com marcas de arranhões. Bruno correu, abriu uma das portas. Nada. Escuridão total. Abriu outra. Um espelho. Mas seu reflexo estava olhando para outro lado. E sorria. O desespero tomou conta. Começou a bater em todas as portas. Cada uma revelava algo pior. Uma sala cheia de relógios sem ponteiros, um berço com uma boneca sem olhos, uma janela com um homem parado do lado de fora, apesar de estar no meio do corredor. Voltou à sala principal, ou o que achava ser, e não havia mais nada. Nem porta, nem janela, nem lareira, nem a velha. Só ele e as paredes, que agora estavam fechando aos poucos. Deitou-se no chão, desesperado, e viu que ao lado da porta onde tudo começou, agora estava seu nome completo, com a data completa. Bruno Cardoso, 2023. Sem interrogação. Na manhã seguinte, um guincho passou pela estrada e encontrou o carro de Bruno. Em perfeitas condições. Sem sinal de pane. Sem marcas de barro. Com a porta trancada e as chaves no contato. Procuraram pelo mato, mas não havia nenhuma trilha, nenhuma casa, nenhum vestígio. Só a velha placa, ainda lá, enferrujada. Quilômetros 47. E, no poste ao lado, um aviso escrito à mão. Se o carro quebrar, não procure ajuda. Espere, mas nunca siga a luz.